Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica informado sobre os principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Confira os projetos de lei previstos na pauta de votação para a sessão ordinária desta quinta-feira. Sindicato dos Servidores Públicos de São José aciona a Justiça para que a Prefeitura encaminhe à Câmara projeto que garante o gatilho aos servidores municipais. Guarda Civil de São José dos Campos em greve. Vereadores discutem a situação dos profissionais da segurança pública da cidade. E com a chegada do Carnaval, vamos alertar os foliões que vão pegar a estrada durante o feriado. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Hoje, quinta-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Câmara e dia de votação de projetos de lei. Agora a gente conhece um pouco mais sobre os projetos que estão na pauta de votação desta quinta. Acompanhe. 7 projetos de lei estão na pauta de votação da sessão ordinária desta quinta-feira. Um dos projetos autoriza a Prefeitura a implantar o Programa Habitacional para Idosos em regime de comodato. A criação de um conjunto habitacional para os idosos é uma forma de garantir a inclusão da pessoa idosa, com deficiência ou mobilidade reduzida. Outra medida que pode ser apreciada durante a sessão pretende criar o Dia Municipal da Integridade. A data, que deve ser comemorada anualmente, no dia 31 de maio, tem o objetivo de estimular os joseenses a praticar ações sociais na cidade. E por falar em ações sociais, outro projeto na pauta visa conceder o título de utilidade pública à Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Humor, de São José dos Campos. A causa animal também está em pauta. Um dos projetos que deve ser votado nesta quinta tem o objetivo de proibir o abandono de animais domésticos em locais públicos ou áreas particulares de São José dos Campos. Quem abandonar pode pagar multa de R$ 5.000. Dos 3 projetos restantes, 2 são para denominar ruas nos bairros Jardim dos Coqueiros e Santa Hermínia, e um concede título de cidadão joseense ao antigo morador da cidade. A Justiça determinou que a Prefeitura encaminhe à Câmara o projeto de lei que garante o gatilho aos servidores municipais. O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, acatou a ação protocolada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de São José e a Prefeitura pode pagar multa caso o projeto não seja enviado à Câmara. A Justiça considerou legal e plausível a ação protocolada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de São José, pedindo que a Prefeitura encaminhasse à Câmara o projeto de lei que concede o gatilho aos servidores do município. O documento com a decisão da Justiça foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 29 de janeiro. A Prefeitura tem um prazo de 10 dias para cumprir a determinação, podendo pagar multa no valor de R$ 1.000 por dia de atraso. O prazo começa a contar assim que a Prefeitura for intimada. Mesmo com a ordem judicial, o projeto de lei ainda não chegou ao Legislativo para a apreciação dos vereadores. O gatilho é um reajuste salarial garantido por lei aos servidores do município assim que a inflação acumulada atinge o patamar de 5%. A medida é uma forma de reduzir os reflexos da inflação e garantir o poder de compra dos servidores. Ao chegar à Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo processo de votação em plenário. A Guarda Civil Municipal de São José está em greve. Os profissionais de segurança pública reivindicam melhores condições de trabalho e também reajuste salarial. Representantes da Guarda e também do Sindicato da Classe estiveram na Câmara Municipal em busca de apoio dos vereadores. Guardas municipais de São José dos Campos estão em estado de greve desde a última segunda-feira, 1º de fevereiro. Segundo o sindicato da categoria, a falta de negociação e de regras claras no plano de carreira são os motivos da paralisação. Porque a Prefeitura hoje está tentando implementar a carreira de uma forma que está incorreta perante a lei e há melhorias também nas condições de trabalho dos guardas civis municipais. Os guardas solicitam um aumento no percentual do regime especial de trabalho, um adicional salarial pago à categoria desde 2008 em razão do local e horário de trabalhos diferenciados. De acordo com o sindicato, o pedido de reajuste é uma tentativa de compensar as horas extras cortadas pela Prefeitura em outubro do ano passado. Então, a gente está reivindicando o aumento do RETG para 120%, a criação da 3ª classe para os guardas que não aderiram ao plano em 2008
para que esses também recebam RTG. A implementação do plano de carreira e as alterações necessárias na Lei 359 para que essa carreira seja implementada de forma correta. Nossas viaturas, por exemplo, muitas viaturas paradas por falta de manutenção, né? O nosso armamento é um armamento já obsoleto e não um armamento para todos da corporação. O armamento tem que ser feito de forma de revezamento. Equipamento, cinturão, você vê que muitos cinturões já estão muito desgastados, não há uma troca regular desses equipamentos. Então a gente pede um maior investimento na questão de equipamentos dentro da Guarda Civil Municipal. Desde o ano passado, a categoria tem procurado a Câmara para apresentar suas reivindicações. A Câmara tem tido um papel importante nessa negociação. Ela tem sido intermediário com o Poder Executivo. Fomos procurados à época por alguns guardas e a gente vê que após 28 anos eles fazem a primeira greve. Primeira greve porque chegou no limite, não existe mais condição de trabalho, não existe mais condição financeira, até por causa de um questionamento que eles fazem de uma maneira abrupta, ter sido cortado as horas extras e não ter sido feita uma programação. A reclamação não é nem o corte, é a programação. Os vereadores da Comissão de Servidores Públicos cobram rapidez do Executivo nas negociações. Chegar a esse ponto, faltou diálogo, mostra que a administração patina, tenta e não vai a lugar nenhum. A gente tem conversado muito com os guardas civis municipais, eles se mostram que tendem a ceder, mas a gente não vê o diálogo por parte do Executivo ir além daquilo que fica parado. Então... A corporação precisa ser ouvida e não só delegando os problemas, jogando o problema debaixo do tapete, fazendo assédio moral, proibindo os funcionários de sair depois da jornada de trabalho dos seus postos para não aderir ao movimento. Segundo determina a legislação, apesar do estado de greve, a Guarda deve manter um efetivo mínimo de 30% na prestação de serviço. A Guarda é responsável pela vigilância de prédios públicos e, desde 2015, também passou a atuar na fiscalização de trânsito e de posturas. Hoje a Guarda Civil tem em torno de 327 homens. Para o porte de uma cidade igual São José dos Campos, é muito pouco. E as atribuições da Guarda Civil Municipal só têm aumentado, como o trânsito, como a fiscalização de posturas, e a questão do efetivo não está tendo a resposta. E atenção para quem for pegar a estrada no Carnaval. No próximo bloco, o tenente da Polícia Rodoviária comenta sobre as operações nas estradas da região durante o feriado. Mas a gente já adianta o recado, hein? Consciência e atenção no volante são fundamentais para evitar acidentes. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. O Carnaval é sempre uma época de muita festa e muita gente aproveita o feriado para viajar, né? Por conta do grande movimento nas estradas, a Polícia Rodoviária preparou uma operação de carnaval. Além de blitz em pontos estratégicos e as fiscalizações, a polícia lembra que todo cuidado é importante na hora de pegar o volante. Olá, Carnaval está chegando e muita gente pensa em pegar a estrada. A operação especial da Polícia Militar Rodoviária é o tema da nossa conversa com o Tenente Lopes. Obrigado pela presença. Quais são as rodovias da nossa região que vão ter um reforço no policiamento agora no Carnaval? Boa tarde. A Polícia Militar ela fez um planejamento estratégico, então todas as rodovias serão monitoradas e terão um policiamento maior, que é a rotina, vamos dizer assim. Mais homens estão envolvidos do que o normal? Teve um reforço de efetivo também? Sim, a Polícia Militar disponibilizou desde antes do Natal, então a gente está com um efetivo grande que contribuiu para a segurança no Natal, no Ano Novo e na Operação Verão, que engloba também o Carnaval. Teremos um efetivo reforçado aí para manter a segurança dos usuários, bem como a fluidez do trânsito. Uhum. E aí, quem está pensando em pegar a praia deve evitar algum horário de pico na ida e na volta? Sim, o momento mais complicado que a gente vê para pegar a estrada, né, o usuário que vai assumir a condução do veículo aí sentido ao litoral, é na sexta-feira, no período tarde e noite, no sábado, durante a manhã e tarde também, e na terça-feira no retorno. Terça-feira a gente espera o dia todo aí um movimento bem intenso aí, sentido o pessoal que está retornando do litoral norte paulista.
E não é só quem vai para a praia que pode pegar trânsito, né? A gente sempre pensa no litoral, mas também quem vai para a serra pode encontrar um volume maior aí, um fluxo maior de veículos? Sim, a SP-123 Floriano Rodrigues Pinheiro também está com uma previsão acima do normal, vamos dizer assim, dos usuários que vão sentido principalmente Campos do Jordão. Com relação à lei seca, qual tem sido o número de autuações? Vocês estão usando o bafômetro? A Polícia Militar está com diversos aparelhos etilômetro para fazermos a operação lei seca. Só para ter uma ideia, a Polícia Militar Rodoviária no ano de 2015, durante a Operação Carnaval, fez 97 autuações de usuários que mesmo após ingerir bebida alcoólica assumiram a condução do veículo. Então fica a dica e a orientação da Polícia Militar: assim que ingerir bebida alcoólica, não assumir a condução do veículo. A Polícia Militar vai estar fiscalizando, vai estar autuando aqueles usuários imprudentes que assumirem a condução do veículo mesmo após ingerir bebida alcoólica. Com relação aos itens de segurança, quais que são os itens que a gente não deve deixar de verificar antes de pegar a estrada? Sim, a Polícia Militar orienta desde o início, né? Sempre que vai fazer uma viagem, a Polícia Militar orienta a verificar os melhores horários, fazer um planejamento da viagem. O condutor que vai assumir a condução do veículo, ele deve estar numa situação boa, deve estar numa condição boa para dirigir, deve verificar o melhor horário de fazer a viagem, então verificar através das mídias sociais, internet, televisão, rádio, o melhor horário de fazer. Quanto à situação do veículo, deve verificar as condições do sistema de iluminação, sistema de freio, os equipamentos obrigatórios. Então essas são algumas observações que o condutor deve verificar no seu veículo antes de pegar a estrada. Com a dica também para aquele que vai pegar a estrada utilizando a motocicleta: é muito importante a utilização do capacete, a viseira esteja abaixada. No caso de neblina, né, na serra, como que o condutor deve agir? Em caso de neblina, o condutor ele deve manter uma segurança, uma distância segura do veículo que vai à sua frente, ele deve reduzir a velocidade do seu veículo e ele deve utilizar o farol baixo. Se por acaso ele tiver o farol de neblina, também utilizar o farol de neblina. Além dessa operação verão, estão previstas outras operações? Sim, a Polícia Militar, dentro da Operação Verão, que se engloba a Operação Carnaval, Operação Ano Novo, que já ocorreu, e Operação Natal, a polícia faz diversas operações, sempre visando a fluidez no trânsito e a segurança viária. Então a gente, além da operação, por exemplo, ODS, que tem como objetivo tirar de circulação os usuários que assumem a condução do veículo mesmo após ingerir bebida alcoólica, a gente também faz operação contra os usuários que utilizam da ultrapassagem local proibido, os usuários que utilizam do acostamento, os usuários que não colocam o cinto de segurança ou o dispositivo de retenção, como a cadeirinha, como o bebê conforto ou assento de elevação. Então a Polícia Militar faz diversas operações. A Polícia Militar o ano inteiro faz essa fiscalização. E na Operação Carnaval, com as folgas de vários policiais canceladas, o efetivo administrativo que também vai para o setor operacional, então nós temos o maior número de policiais na rodovia, então conseguimos fazer diversas operações ao mesmo tempo. Tá joia, muito obrigada, viu, Tenente Lopes, pelas informações. Ficam então essas dicas, né, de muita paciência, planejamento antes de pegar a estrada, e nós ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Vivian, e ao Tenente da Polícia Rodoviária pelas informações. E no próximo bloco, o assunto é esporte. Confira os destaques das equipes joseenses no Giro Esportivo. Não saia daí, é daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Para quem está à procura de emprego, fique atento aí nas vagas disponíveis em São José na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, atendente de lanchonete, corretor de imóveis, cozinheiro geral, encarregado de produção, garçom, limpador de vidros, motofrentista, programador de computador e vendedor de serviços. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Estamos na quinta, mas o carnaval já começou aqui em São José. Então a gente já adianta a folia. Confira na nossa agenda cultural. E hoje tem esquenta para o carnaval com a banda Sacode a Poeira, trazendo o sertanejo universitário para São José. O show é a partir das 11 da noite, em uma casa de shows que fica na Avenida Borba Gato, número 158. Os ingressos custam a partir de R$20. A partir de hoje e durante todo o mês de fevereiro, o Vale Sul Shopping recebe a exposição Espelho da Arte, a atriz e seu tempo, em comemoração aos 50 anos de carreira de Regina Duarte. A mostra percorre a carreira da atriz e apresenta os principais trabalhos da artista, entre os anos de 1961 a 2014. A exposição fica aberta ao público na praça de eventos do shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail agendatvcâmara.sjc@gmail.com. E confira agora a previsão do tempo para o fim de tarde desta quinta e também para essa sexta. O céu deve se manter nublado durante a tarde desta quinta-feira. As chances de chuva são pequenas, não passam dos 30%. O calor continua na cidade, máxima de 34 graus, mínima 19. Na sexta, o sol deve aparecer por entre as nuvens na maior parte do dia. Ainda assim, o tempo deve se manter firme. A probabilidade de chuva é de 30%, máxima de 33 graus, mínima 19. E no Giro Esportivo a gente coloca por dentro de tudo que rola no esporte da cidade. Os times joseenses que disputam o A3 do Paulista, a Série A3 do Paulista, jogaram ontem e também tem disputa para a equipe do vôlei do São José no NBB. E quem traz para a gente todas as informações é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. Falando de futebol, Série A3 do Campeonato Paulista, o São José estreou na noite de ontem na frente do seu torcedor e fez bonito. Goleou por 4-0 a equipe do Grêmio Barueri e divide agora a liderança da competição com outras 6 equipes que também têm 6 pontos. História diferente do São José dos Campos Futebol Clube, que foi a Indaiatuba e voltou com uma derrota de 2-0 na bagagem para o Primavera. As duas equipes voltam no final de semana, no sábado de carnaval, a duelar. O São José recebe no estádio Martins Pereira, às 4 horas da tarde, o Nacional. E o São José dos Campos Futebol Clube, no mesmo horário, visita o Sertãozinho no estádio Frederico Dalmaso. No futebol feminino, as meninas da Águia têm a chance de recuperação no Campeonato Brasileiro na tarde de hoje. Às 5 horas da tarde, no estádio Martins Pereira, com entrada franca, recebe a equipe do Vitória da Bahia. Na primeira rodada, vale lembrar, o São José perdeu para o Foz Cataratas de 3-0 e na segunda rodada acabou folgando. Esta terceira rodada é a chance de recuperação das meninas da Águia. E para a gente fechar falando do voleibol, os joseenses vão ao ginásio do Vila Leopoldina, onde encaram a equipe do SESI na noite de hoje na capital paulista, às 8 horas. Esta rodada da Superliga vale uma subida na classificação da tabela. O São José tem 18 pontos hoje e está na 9ª colocação. Vale a nossa torcida. Bem, essas são as informações do Diário Legislativo desta quinta-feira. Eu volto amanhã com outras informações do esporte. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa tarde e até amanhã.